beleza, galera? Tranquilo? Tudo bem? Uai, gente, tá tudo bem? Ah, bom, então tá certo. Então, hoje eu tô aqui com os nossos queridos jovens da comunidade da paróquia São João Evangelista e estamos no mês amarelo, que trata de um tema muito complexo e complicado, que é a questão do suicídio, certo? E aí, estamos aqui com os dois Mateus, um na ponta direita, outro na ponta esquerda, e no centro, jogando Luana e Thaís, certo? Então, tá bom. Nesse primeiro momento, eu gostaria de vocês, o que vocês sabem sobre o tema, o que vocês ouviram falar, compartilhar um pouquinho? Eu acho que é um tema que está sendo bastante debatido, não apenas no mês de setembro, apesar que eu acho algo bem plausível ter marcado este mês. Porque está sendo um índice grande agora de suicídio, principalmente nessa faixa de idade com os jovens. A gente vê relatos e escuta, mesmo algumas pessoas que não têm vivenciado esse momento, né, de suicídio, mas escuta muito. A gente tem vindo escutando muito isso, não é, Matheus? Acho que Thaís também, assim como o Matheus cá também. Bem, algo que vai crescendo a cada ano, tanto na questão das pessoas se suicidarem, quanto também da repercussão do tema. Acho que isso saiu muito mais de brincadeira para uma coisa mais séria, né? Tanto que isso já virou um caso de saúde pública. Isso é um problema de saúde pública, pelo menos aqui no Brasil. Então, acho que algo que a gente precisa abrir o olho para isso, né? A gente precisa conversar mais sobre isso durante não só no setembro, mas também durante o ano inteiro. Thaís, como é que você, quer dizer, qual a experiência que você tem? Você já ouviu falar de algum fato que realmente traz, assim, em tua memória? Alguém te contou algum fato que realmente você ficou, poxa, mas como isso? Como assim? Então, eu já ouvi, né, relatos de pessoas depressivas, pessoas ansiosas também, que acaba uma das causas para um suicídio. E por experiências, muitas das vezes até minhas mesmas, recentemente, infelizmente eu entrei em uma crise profunda de ansiedade. Só algumas pessoas bem mais próximas de mim sabem do que aconteceu, porque eu tive a segurança de me abrir para elas, até porque assim, o suicídio, de certa forma, ele acaba sendo um tabu que muitas das vezes até a própria pessoa que quer se suicidar não queira falar, porque se prende muito, sabe, por medo mesmo de uma autocrítica do ser humano, porque às vezes o ser humano não consegue enxergar o outro ser humano, sabe? É uma situação de ser subjugado ao tempo todo. E aí acaba se isolando e vem o suicídio. Mas graças a Deus eu tô vivo para poder contar, né? Quais as características mais que vocês conhecem sobre o tema, sobre a doença, como ela chega, o que tem de particularidade comum, aonde age, né? Na verdade, os jovens são um grupo bastante afetado sobre isso. Eu particularmente não acredito que ela chegue assim de uma hora para outra. Acredito que ela vem dando sinais em um certo período, como não querer sair de casa, não querer ter relações com outras pessoas, não conversar, não dialogar dentro da própria casa, e normalmente às vezes os próprios familiares não percebem os sinais que aquele jovem ou aquela jovem está dando. Então cabe unicamente, especificamente a todos nós ficarmos de olho bem aberto no nosso amigo, no nosso familiar, enfim, na toda a sociedade. A questão que o Matheus falou do isolamento mesmo, né? Que o mundo agora está sob pressão. Então agora o que mais escuta é a frustração. O jovem se sente frustrado por não conseguir um emprego, pela crise de relacionamento, pela relação dos pais em casa. São N coisas que vão causando frustração nos jovens. E eles preferem se isolar. Tem um exemplo meu do namorado da minha colega, que ela falou que só percebeu que ele estava depressivo mesmo depois que os dois começaram a viver juntos. Porque quando você vai para a sociedade, ele fingia que está tudo bem, mas quando chegava em casa, desligava tudo, só queria ficar ali, naquele cantinho. Não queria ver ninguém, nem fazer nada. Então são sinais que algumas vezes só percebe mesmo quando a gente está abrindo o olho para essa realidade do suicídio, da depressão e das coisas.
E então uma das coisas que é importante também é tentar dialogar, buscar dialogar mais com o outro, tentar conhecer mais o outro. E essa questão do tabu foi importante também, que era um tabu, veio se quebrando com o tempo, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente não estiver fortalecido principalmente com Deus, né? Nessa vivência com Deus. Então a gente vai algumas vezes falar assim, eu vou me suicidar porque assim vai ser a forma mais prática, entre aspas, de tentar acabar com tudo aquilo. E às vezes a gente até percebe, as pessoas percebem, mas deve estar brincando, o cara só quer ficar sozinho, deve estar com raiva ou chateado. E nisso o tempo vai passando e é brincadeira isso aí. Esse negócio de depressão, isso não existe. Isso é coisa de gente rica, igual a maioria das pessoas gostam de dizer, né? Depressão é coisa de gente rica, o pobre não tem essas coisas aí. Então, olha. Tive uma professora que contou um caso de uma garota que ela tinha tudo, né? Os pais davam super atenção a ela tinha. Estudava em uma boa escola, mas ela não sentia nada, né? O padre Vanderlei fala muito nisso, né? Quando eu me canso de ser eu, acho que foi isso que aconteceu com ela. Ela se cansou de ser ela mesma. Ela contava que essa garota sentiu um vazio profundo. Aí ela tentou se matar primeiro cortando o pulso, deixando o sangue sair, mas não, acabou não morrendo. Depois colocou um saco na cabeça e tentou morrer Asfixia. Isso. E também não conseguiu. Foi aí que ela percebeu que de fato ela tinha um propósito, alguma coisa, algum motivo por ela estar ali. Ela tentou se matar 2 vezes e não conseguiu, entendeu? Porque esse era o fato, ela queria se matar mesmo. E a maior surpresa dessa conversa foi que essa garota era minha professora. Ela tentou se matar 2 vezes e hoje a gente vê que ela era uma professora super animada, a gente não acreditou, a gente ficou besta. Eu realmente quase chorei, porque não conseguia comparar com uma pessoa que se cansou de ser ela mesma com aquela professora. Então, acho que para tudo tem um jeito. Por mais que a gente ainda não tenha descoberto um remédio para isso, podemos dizer assim, um remédio para isso, tem um jeito, né, de prevenir isso. Aos poucos eu vou, meio que vou percebendo, né, que a própria humanidade, ela acaba sendo ferida delas mesmas. Quando ele falou nessa questão, quando a menina, ela tinha tudo, sabe? Ela tinha tudo que o pai e a mãe podia dar pra ela, eram coisas que o pai dela, de certa forma, queria que ela se sentisse bem. Mas em momento nenhum, ela criou dentro dela a sua própria identidade. Eu acho que hoje, muitos jovens hoje têm uma crise muito grande com a sua própria identidade, porque hoje os pais de hoje, eles dão muita, acho que, não diria liberdade, mas é preso demais a uma autonomia de umas regras que você só deve fazer isso, mas não explicar, não dar um sentido do porquê aquele jovem tem que, não viver a uma limitação, mas o foco da sua própria vida para ter continuidade como um humano, sabe? E muitas das vezes eu sofri isso, sabe? A minha própria identidade, sabe? Eu recorria a lugares, a pessoas como se elas fossem suprir uma necessidade que eu precisava, mas o que eu precisava era me auto-encontrar, sabe? Não é ter um autocontrole de mim mesma. E com isso, claramente, eu consegui ter um equilíbrio não só espiritual, mas também humano, né? Que são as 2 razões para hoje eu estar aqui. Porque eu consegui ter um lado com pessoas, né, espiritualmente, para me auxiliarem, e eu humanamente reconhecer quem eu sou, né? A minha identidade. Que, graças a Deus, eu sei quem eu sou, quem é a Thaís de hoje. Não só por conta de alguns traumas do passado, né, que me feriram muito, mas eu sei quem sou eu, sabe? Os fragmentos que eu sou, sabe? Então, graças a Deus, não cheguei a me suicidar. Luana, na verdade, quer dizer, vocês 4
Na verdade, por exemplo, quando eu sinto um vazio, eu tenho que buscar algo para preencher. Talvez nós vivemos numa sociedade onde ela oferece muitas coisas, mas ela não oferece o básico. Onde as pessoas possam encontrar a alegria de existir, a alegria de viver, a capacidade de entender que viver, estar em circular em todas as direções, em todas as situações, mas encontrar aí um sentido, não fugir da realidade. Isso não é simples. Por que não é simples? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida, e a vida de cada um ninguém conhece, ninguém sabe as dores, né? Porque quando a pessoa entra na depressão, ela entra no escondimento de uma coisa que ela também não sabe, mas que ela não sabe como sair. É como entrar numa caverna e não achar a outra saída, né? Então fica circulando dentro daquela caverna até achar uma luz para voltar. E aí nós como pessoas de fé devemos também recordar que há uma necessidade dos jovens estabelecer um diálogo com aquilo que é o transcendente, aquilo que às vezes ele não encontra no aqui e agora, mas ele pode encontrar a sua realização em Deus. Então vocês como jovens de comunidade, qual a experiência que vocês poderiam, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para os jovens nesse sentido? Tem uma frase da exortação apostólica do Papa, né? E Cristo vive. Me marca muito assim, Cristo vive e quer te vivo. Que você possa valorizar a sua vida. Você é um tesouro para Deus. Você é um tesouro para as pessoas que estão ao seu redor. Então, primeira coisa, buscar a Deus e reconheça o que você está passando e procure também um profissional. Isso é importante nos primeiros passos. Não se abra a qualquer pessoa, mas procure uma pessoa realmente experiente que possa te ajudar. Acho que sempre procurar viver para você e para Deus, e não tentar viver para as outras pessoas, como viver um mundo que não é o seu, porque tem curtidas, likes e amigos. Amigos é aquele que a gente pode contar nos momentos bons e ruins, não só nos momentos bons. Até porque tem uma frase que me recorda bastante, que é: todo mundo quer um pouco da sua taça quando ela está cheia, mas quando ela está vazia, ninguém quer encher ela. Então, isso me faz refletir bastante sobre as pessoas que a gente quer do nosso lado e as pessoas que a gente não precisa que estejam do nosso lado. Bem, eu acredito que se você está aqui é por um motivo. Como a minha professora, ela acabou se encontrando, ela encontrou pessoas que poderiam que ajudaram ela. Hoje ela é psicóloga e ela trabalha com isso, ela tenta ajudar jovens nessa situação. Então, se você está aqui nesse mundo é por um motivo. Deus lhe deu a vida por um motivo. Basta você correr atrás e descobrir qual é. Se você não acredita em Deus, você está vendo nesse vídeo e não acredita em Deus, entenda, a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se você está ocupando um lugar, é porque ele é seu. Você tem um motivo de estar aqui. Então, basta você correr atrás e encontrá-lo. Entendeu? Esse vazio, o padre Vanderlei falou, ele precisa ser preenchido. E ele será preenchido algum dia. Possa demorar meses, dias, até mesmo anos, mas você existe por algum motivo. Thaís, na verdade, assim, as pessoas, elas sempre têm a dificuldade de entender que, aparentemente, elas não são significativas, elas não têm sentido. E, na verdade, as pessoas, elas são amadas. É claro que tem gente que ama de uma forma diferente daquilo que a gente pensa, né? E o que você poderia falar sobre sentir-se amado? Porque só quem é amado, né, tocado, pode dar continuidade a uma história de existência, não é verdade? Sim, eu sempre escutei a frase, onde está o meu tesouro, lá onde está o meu coração, lá está o meu maior tesouro. E eu sempre, eu sei que essa parte está no livro de São Mateus, e para mim é uma coisa que me liga muito, né? Toda vez que eu escuto o nome Mateus, eu sempre escuto segue-me. Que coisa! Mas é tipo aquela sensação, tipo, não importa as dores que eu tenho,
mas eu sei a pessoa que me chama, tipo, segue-me, ele vai me suprir tudo que eu preciso, sabe? Esse amor, esse enamoramento de uma vida ligada a Deus, supre todas essas minhas carências, sabe? Afetivas e materiais, sabe? É um amor que não se dá não só à minha identidade, mas a tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu toco. Então, assim, se você passa por uma situação que você não se sente amada, lembra disso, seu maior tesouro é Deus. Então, quando ele diz assim, Mateus, segue-me, ele vai suprir todo o amor que você mais precisa do mundo. Na verdade, quando a gente caminha, a gente vai percebendo que a gente vai encontrando com pessoas e vai encontrando com realidade, e essas realidades, essas pessoas, por mais que a gente busque, por mais que a gente encontre, elas não vão preencher de totalidade. Então, não adianta a gente ficar murmurando muito e reclamando de que a gente não encontrou ali o preenchimento necessário, né? Mas a gente precisa entender o quanto outras pessoas vão precisar do meu abraço, vão precisar do meu sorriso, né? Vão precisar do meu carinho. Então, se eu interrompo a minha vida agora, automaticamente lá na frente vai ficar uma defasagem também, né? Então a gente precisa lembrar disso. O amor deve me acompanhar, porque eu sei que com o amor que eu tenho por mim, e é isso que deve ser muito claro, eu vou também estabelecer que esse mesmo amor, um encontro com o outro lá pelo caminho. E aí a gente precisa lembrar desse encontro na dimensão de fé com Deus, né? Deus é tudo e eu sou nada. Mas nesse nada que eu sou, Deus me transforma no tudo com Ele, né? A gente precisa ter sempre isso, buscar sempre a Deus. O que mais você gostaria de falar aí para a gente encerrar nosso bate-papo? E aí? Eu gostaria de alertar aos nossos irmãos e irmãs que acho que isso, como agora é um assunto de saúde pública, acho que poderia ser também um assunto também para nós católicos, sabe? Que a gente poderia tratar, né? O índice de suicídio entre jovens entre 15 e 29 anos. E a CNBB estipula a idade jovem entre 14 e 30 anos. Então está nessa faixa. Então temos muitos jovens morrendo. Então o futuro, não só da igreja, mas também do mundo, é da juventude. Então a gente precisa cuidar deles. A gente precisa ver, começar a prestar atenção. Se aquele jovem age de alguma forma, talvez seja esse vazio que ele está tentando preencher. Cabe a gente tentar ajudá-lo, tentar mostrar essa direção. Talvez seja a nossa missão, a missão que Cristo esteja dando para nós católicos, tentar ajudar esse jovem. Então, acho que a gente precisa parar também de julgar e tentar ajudar. Eu acho que, por exemplo, assim, tem uma coisa, Mateus, Thaís, Ivana, tem aquela coisa das pessoas falarem assim, para de palhaçada, vai procurar alguma coisa para fazer, fica nessa bobagem, sai desse quarto, não sei o quê. Cuidado, presta atenção no que está rolando. Para com essa mania de você achar que você sabe tudo e tu não sabe porcaria nenhuma. Fique atento no teu jovem, fique atento nas pessoas que estão do teu lado. Não se afaste delas, né? Esteja muito junto delas, né? Eu acho que muito importante também é lembrar, porque muitas das vezes tem pessoas que já vêm com esse comportamento desde criança, né? O isolamento, de estar sozinho, e com o tempo vai crescendo e vai passando, e aquilo ali se torna um costume. Quando chega ao extremo, você não sabe se de fato é algo perigoso ou é algo que é só ele, porque ele já é assim desde criança. Então, não é só necessário dos 14 aos 30 anos, mas eu acho que um ser humano inteiro, da sua vida até a sua morte. E não é normal, sabe? Não é normal um ser humano ele estar preso em um lugar como se o isolamento fosse uma coisa como disse Santa Teresinha, né? No solitário dela, ela encontrou o amor a Cristo, mas não é nesse solitário que essa pessoa, de certa forma, está sentindo um amor a Cristo. Ele não está amando o amado, né? Como se diz São Francisco de Assis. O amor não é amado. Então, nesse momento, o amor não está sendo amado. Nem ele mesmo está se amando, né? Ali ele já automaticamente já se descobre que ele não sabe o que é se amar.
Então, é necessário a família, né? As famílias perceberem isso já no comportamento dos seus filhos até a sua morte, né? Até os velhinhos, né? Nunca se sabem também. Acho que a família está precisando ser família cada vez mais, porque você acaba, com essa atualização toda de rede social e tudo, você acaba se afastando cada vez mais, porque acha que está mais perto, porque você está com um celular, mas isso acaba te afastando mais, cada um no seu mundo isolado. As relações humanas acabaram. Esse contato, nesse diálogo, esse afeto. Isso é Fraternidade. Então, aí, mais alguma coisa para nós hoje, não? Acho que não. Então tá bom, a gente volta na próxima. Tchau.